Vasco, SAF Clube já recebeu proposta, confira, né? O Vasco da Gama publicou em seu site oficial respostas, né, e questionamento frequente da torcida sobre a reestruturação da SAF e sobre proposta de compra. Confira, né? O que é uma mediação? A mediação é um método alternativo e estruturado de resolução de conflitos cujo objetivo é permitir que as partes envolvidas, o devedor e seus credores, alcancem uma solução negociada. Esse processo é conduzido com o auxílio de um mediador neutro e imparcial que atua como facilitador do diálogo, ajudando ambas as partes a chegarem a um acordo, né? Segunda parte, né? Porque o Vasco da Gama precisa de uma mediação. Diante do alto endividamento, o Vasco optou por estruturar um processo de negociação organizado e transparente, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, uma instituição de grande credibilidade, né, e renome no mercado. A escolha da FGV tem como objetivo avançar na solução do seu endividamento, né? Terceiro, né? O que é uma medida cautelar antecedente, né? A medida cautelar antecedente é uma ação judicial que tem como objetivo proteger o Vasco durante período de mediação para que o clube negocie com seus credores num ambiente controlado, no qual protege o seu patrimônio e a sua operação durante o processo de reestruturação financeira, impedindo penhoras, né, e bloqueios financeiros enquanto o clube reorganiza suas dívidas, né. 4. Né, a mediação é a medida cautelar antecedente que permite que as ações do Vasco SAF sejam vendidas, né. A mediação é a medida cautelar antecedente são passos fundamentais para proteger o processo de reestruturação financeira do Vasco. Essa reestruturação não apenas estabiliza o clube financeiramente, né, mas também valoriza o patrimônio ao melhorar a saúde financeira da SAF, do Vasco SAF. Né. Isso significa que, ao seguir o caminho da entrada de novos investidores, no futuro o clube poderá negociar em condições mais favoráveis e menos fragilizadas, né? Esses mecanismos garantem ao Vasco o tempo necessário para organizar suas contas e ajustar compromissos, dando margem para uma negociação com uma posição financeira mais robusta. Portanto, nosso foco atual é valorizar o patrimônio do clube e garantir uma base financeira sólida que respalde negociações futuras, né, de maneiras forte e estratégica, né. Quinto, né, como a mediação e a medida cautelar antecedente impacta os jogadores e os profissionais do Vasco da Gama e os salários, né? A mediação é a medida cautelar antecedente permite que o clube tenha uma maior estabilidade financeira durante o período de reestruturação, né, financeira. Elas auxiliam a garantir, né, que os recursos que é necessário para o pagamento dos salários dos jogadores e demais profissionais sejam preservados. Com essas iniciativas, o Vasco da Gama terá a proteção necessária para organizar suas finanças, negociar suas dívidas e colocar a casa em ordem, né? O que traz mais fragilidade e maior segurança aos atletas e aos profissionais em relação ao recebimento de seus salários. Continua na parte 6 em diante. Sexta, a mediação é a medida cautelar antecedente afeta a gestão esportiva do Vasco. O Vasco da Gama pode contratar jogadores. O Vasco da Gama pode continuar realizando normalmente todas as suas negociações, reforçando e qualificando seu elenco, desde que essas contratações se alinhem com a realidade e a reestruturação financeira em andamento, né? Sétimo, a mediação
garante que o Vasco da Gama se tornará financeiramente saudável. Seria irresponsável afirmar que a mediação é garantia que o Vasco da Gama se tornará financeiramente, né, saudável e que resolve todos os problemas do clube imediatamente, né? No entanto, ela representa um passo fundamental para dar ao Vasco tempo e estrutura necessários, né, para negociar suas dívidas e reorganização suas finanças. Trata-se de um processo que deveria ter sido realizado há anos, né, mas foi constantemente adiado. Em muitos momentos, a reestruturação financeira foi evitada, né, seja por seu caráter impopular, seja por não se querer enfrentar o problema diretamente. Agora o Vasco chegou em um momento de sua história e que precisa encarar esse desafio. O processo será árduo e os sacrifícios serão grandes, mas é um momento necessário para garantir a sustentabilidade do clube a longo prazo e sua volta às disputas de título, né? 8. Né? Quanto tempo a mediação pode durar? Pode ser prorrogada. Né? A mediação tem um prazo inicial de 60 dias, mas existe a possibilidade de prorrogação conforme regras específicas. O objetivo é alcançar uma solução dentro desse período, embora o processo dependa das negociações com os credores. Né? Nono, né? Com a mediação e a medida cautelar descendente impacta os credores do Vasco da Gama. Né? A mediação é a medida cautelar antecedente sinalizam que o Vasco da Gama tem a intenção de honrar todos os seus compromissos com os credores, né? Ao adotar a mediação com a proteção da medida cautelar antecedente, o Vasco não está buscando evitar suas obrigações, mas sim negociar condições que sejam viáveis e sustentáveis. Isso é benefício tanto para os credores quanto para o Vasco, pois aumenta as chances de que os débitos sejam pagos ao invés de deixar cumprir os pagamentos. Né? 10º, né? Como será o processo de comunicação com a comunidade vascaína e com o público durante o período da mediação? Né? Durante o período da mediação, a comunicação com a comunidade vascaína e o público em geral será feita pelos canais oficiais do Vasco ou por seus representantes legais. Né? Isso garantirá que as informações divulgadas sejam precisas e confiáveis. Né? No entanto, é importante entender que muitas das informações são estratégicas e não poderão ser divulgadas amplamente, pois isso poderá prejudicar o Vasco financeiramente ou atrapalhar as negociações em andamento. Além disso, é crucial que os vascaínos tenham cuidado com boatos e inverdades que possam surgir durante esse período. Informações incorretas podem gerar tumulto e confusão, dificultando ainda mais o processo de reestruturação financeira. Por isso, o Vasco reforça a importância de seguir apenas as atualizações oficiais para evitar desinformações. Né? Continua para o 11, 12 e até a última 12. Né? 11ª, né? Como a torcida vascaína pode ajudar o Vasco durante esses processos? Não? A torcida vascaína tem um papel crucial no processo de recuperação do Vasco. É importante entender que a mediação protegida pela medida cautelar antecedente é como um remédio necessário para que o Vasco possa se reerguer financeiramente, né? Alinhar as expectativas e conhecer que enfrentaremos tempos difíceis e fundamental, né? para o sucesso do Vasco da Gama. Não há como evitar desafio, ele precisa ser encarado de frente, né? E precisamos manter o comprometimento com o processo de reestruturação financeira e reconhecendo que todos os esforços devem estar concentrados nessa recuperação. Sabemos que a torcida está cansada de promessas de ouvir discursos vazios sobre uma herança maldita ou sobre um futuro que nunca chegou à frustração. E as descrenças não compreensíveis. Né? O apoio da torcida que
que nunca faltou e é ainda mais importante neste momento, viu pessoal? Precisamos jogar junto através do programa de sócio-torcedor, do comparecimento aos jogos, né? Do apoio ao time nos estádios e até mesmo na compra de produtos oficiais são fundamentais, né? A história do Vasco mostra que a reunião e o envolvimento de cada vascaíno são capazes de superar os mais difíceis obstáculos. Estamos estruturando hoje para garantir o futuro, né? 12º e último parágrafo. Não. Já houve algumas propostas oficiais de um comprador interessado e, por outro lado, a associação tem a intenção de não vender a SAF, né, e retornar com o modelo associativo. Não houve nenhuma proposta formal para comprar, né, ou para a compra de percentual do Vasco SAF. Né. Afirmações sobre propostas concretas de investidores são mentirosas. Até agora, há apenas sondagens iniciais. Né? A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender os primeiros interessados na venda anterior. Essa abordagem se mostrou um fracasso e colocou o patrimônio do Vasco em risco. Vai, viu pessoal? A associação mantém a intervenção. A associação mantém a intenção de vender e procura um investidor que compreenda a grandeza e a história do Vasco, né? Que seja capaz de atacar as dívidas, de investir e melhorar a estrutura do futebol. Enquanto buscamos um novo parceiro, o Vasco não pode ficar parado e segue com sua reestruturação financeira, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam de todas essas informações, né? Parágrafo, não, o Vasco SAF Clube já recebeu proposta, confira, não?